Olá pessoal, na medida que a gente se aproxima do final do ano litúrgico, as leituras vão se tornando mais escatológicas, ou seja, vão falando mais das coisas últimas, né? Do fim dos tempos e da segunda vinda de Cristo, né? Do juízo final e depois culminando ali no reinado de Cristo, né? Aquele de quem tudo parte e para quem tudo converge, né? Ou seja, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Cristo Rei do Universo, né? Que é a última solenidade do ano litúrgico, depois segue aquela semaninha de tempo comum ainda, e aí então depois começa o novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento, né? Desde as suas vésperas, no sábado à noite, né? E aí, depois desse tempo do Advento, segue falando da segunda vinda de Cristo, e depois, mais para frente, né, mais para o final do Advento, começa a focar a primeira vinda de Cristo, quando então a gente se aproxima da celebração do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente vê que o ano litúrgico ele começa falando da primeira vinda de Cristo, depois, né, da primeira em vistas à segunda. Então assim o tempo do Advento ele é duplo, fala da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo, e termina falando da segunda vinda de Cristo e honrando o nosso Senhor Jesus Cristo como o Rei do Universo. Né? Então as leituras daqui para frente vão nesse sentido escatológico, né? E agora sim, vamos proceder com a leitura da reflexão sobre a liturgia da palavra do 33º domingo do tempo comum. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, disse nosso Senhor no Evangelho. Ele falava sobre um tempo em que haverá falsos profetas, guerras, revoluções, terremotos, fome, pestes e muitos sinais visíveis no céu. Mas antes de tais coisas, muitos cristãos serão perseguidos e mortos por causa do nome de Jesus. Este é o tempo da igreja, que acontece entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Mas nosso Senhor fala mais especificamente do fim desse tempo, próximo de sua volta, quando todas essas coisas se intensificarão até o ponto em que todos se fixarão no bem ou no mal. Os justos estarão ameaçados de extinção e não mais poderão contribuir para a conversão dos injustos. Nesses tempos difíceis, quem não trabalhar não terá o pão, ou seja, quem não lutar contra o amor próprio em favor de Deus não receberá a Cristo, o pão da vida, no eterno banquete. Então, conforme se ouviu na primeira leitura, eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nessa esperança, cantamos com o salmista: o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará.